Meus cumprimentos a todos e todas. Vamos nos encontrar aqui por meio desta telinha. Espero que todos estejam bem. Cumprimento ao colegiado e o faço na pessoa da Inajara, que está promovendo essa semana acadêmica virtual, em comemoração ao Dia do Pedagogo, dia 20 de maio. E parabenizo a todos vocês e aos meus colegas de trabalho, todos os professores do Brasil e do mundo, né? Estamos em crise, né? Em todos os aspectos. Acho que a gente já estava antes, há muito tempo, mas este momento é um momento perturbador para todos nós. Não sei como nós vamos lidar com ele, né? Mas isso fala de nós, isso pode nos ensinar algumas coisas e que a gente talvez aprenda com isso, né? Não sei se vamos aprender, porque a humanidade já teve outros momentos bem graves, né? De perdas humanas, de milhões e milhões de pessoas, né? Ceifadas em função do poder, do capitalismo, do colonialismo, do patriarcado, e as coisas nos ensinaram e a gente continua errando, né? E errando feio. Mas, enfim, isso tem a ver conosco demais da conta, né? Não vai dar para a gente entrar assim em detalhes, mas nós já discutimos isso na avaliação, né? No final, eu vou voltar um pouco, porque eu gostaria de dar o foco, porque o convite dessa fala é para falar um pouco, discutir com vocês e conversar com vocês sobre minha experiência no pós-doutorado na Universidade de Barcelona, com o professor Juana Sancho, e com outros professores, que eu estava num grupo de professores da América Latina, e um grupo de Educação e Tecnologia chamado SBRINA, da Universidade de Barcelona, que eu também participava. Então, são muitas coisas que eu poderia dizer no foco desta fala. Eu já estive tentando fazer outras falas, mas não gostei, assim, achei que não estava legal, então eu estou aqui nos ensaios e erros para ver qual que vai ficar, né? Acho que essa aqui vai ficar, porque hoje o meu tempo já está acabando, né? Mas vamos lá. Eu vou falar primeiro, assim, um pouco rapidamente, assim, da profissão de pedagogo, um pouco do meu percurso lá em Barcelona, e depois eu vou entrar no que eu estou produzindo, né? Que eu fiz lá em termos de produção acadêmica e o que vai gerar enquanto produto, né? Que já gerou produtos e outros produtos que estão sendo elaborados, que é meu livro sobre o texto, tá? E eu tenho a imensa satisfação de dizer para vocês que vocês já leram parte desse trabalho, né? Nas minhas disciplinas, nos cadernos que eu publiquei. Parte desse trabalho está lá, porque, né, o trabalho que eu estudei em Barcelona tem a ver com a pesquisa longitudinal que tenho feito desde 2011, mas que vamos falar daqui a pouco, né? Então, vamos lá sobre a pedagogia, né? Pedagogia, vamos definir assim, sem um conceito colado de algum dicionário, mas vamos dizer, tem a ver com ele, inclusive, né? Seria a arte de ensinar junto com a questão da didática, né? Seria a capacidade nossa, que algumas pessoas têm melhores do que outras, de ensinar. Mas eu diria um pouco mais, né? A pedagogia devia também ser a arte de quem sabe aprender, porque a dupla palavra que a gente sempre diz juntas, e eu explico para os nossos alunos, e a gente sabe isso, ensino-aprendizagem, elas são uma dupla palavra que vem junto, exatamente para dizer isso para nós. Não podemos dizer que houve aprendizagem, né? Ou não podemos dizer que ensinamos se não houve aprendizagem. Então, durante a história, né, da escola e as perspectivas dos estudiosos que estudaram a escola e suas produções, o que nós estamos vendo ao longo deste período é que nós temos uma escola que inclui pouco ainda, né? Exclui muito, e também já temos
uma análise sociológica, psicológica, neurológica, de todas as ciências aí, que nos ajuda a pensar por que ela faz isso. Ela tem um porquê que faz isso, né? E de onde que nasceu a escola? Como que a escola é recortada? Como é seu tempo, seus tempos e espaços? Como ela ensina? Como ela avalia? O que que ela produz de conhecimento? Qual conhecimento ela valoriza? Qual ela não valoriza? Quais culturas ela valoriza? Quais culturas ela não valoriza? Quais pessoas conseguem se dar bem na escola? Quais são os jovens e crianças que não se dão bem na escola? Quem são as pessoas que conseguem chegar à universidade e ficar na universidade? São perguntas que a gente faz há muito tempo e elas permanecem. E elas são cada vez mais acentuadas nas 4 décadas anteriores, e que a gente tem uma efervescência agora, que é uma questão do neoliberalismo na educação. Então, veja como é difícil ser professor, porque não basta saber o seu conteúdo. Seria muito importante que você fosse um professor transdisciplinar, e não fosse professor da sua disciplina ou da sua área, fosse um professor humano, não é? Estes foram os desafios que nos ensinaram os grandes escolanovistas, os grandes pedagogos, que não eram só pedagogos, eram grandes professores, mas eu diria que alimentaram a diferença e utopia na escola e que nos mostraram que a escola, como ela está moldada, que é a que a gente ainda tem hoje, é uma escola moldada dentro dos moldes capitalistas e exclui por isso. Então, ela não prevê um ensino afetivo, um ensino para autonomia, um ensino para alegria, um ensino para cooperação, um ensino para empatia, um ensino para coletividade. O que nós temos é uma escola, que é essa que nós estamos discutindo com vocês, que vocês vão ser professores nela e que vocês estão inseridos também no ambiente acadêmico, também que está recortado desses princípios, né? Uma escola capitalista que exclui, né? Que não produz, que ensina a comparação o tempo todo, que julga, e ao julgar pune. É o modelo que nós temos. Então, eu pergunto para você, meu querido aluno, pedagogo e pedagoga, já fez comigo as disciplinas de avaliação, de organização de tempo e espaço, isso não é novidade, nós estamos discutindo com você, jogos e brincadeiras, corpo e movimento, tudo isso nós discutimos, está inserido na nossa vida. Qual que será a sua disposição em entender que o ato de educar é um ato político? É um ato político. Como você vai reagir diante das políticas públicas que estão nos tirando todo o nosso cenário de possibilidade de sermos professores melhores? Somos cada vez mais privatizados, precarizados nas nossas possibilidades de melhorar as nossas aulas, nos salários, na valorização de um trabalho extenuante que não acaba. O trabalho docente não acaba. Nós trabalhamos um primeiro turno, um segundo turno, chegamos em casa, trabalhamos nas nossas casas, trabalhamos para os nossos filhos, trabalhamos para o marido, para o pai, para a mãe. E a mulher professora, o homem professor, que são poucos, né? Onde ele fica? E essa é a pergunta, onde ele fica? E você tem que perguntar onde o seu aluno fica também diante das xerox que você dá, porque você às vezes não tem outra condição de dar, não ter outra coisa para dar, dos seus livros textos, que são toda uma cultura hegemônica que está sendo colocada ali, que não é a sua, que você não articula com a cultura local dos seus alunos e não conversa com eles até o ponto em que seu aluno diz assim, eu não venho mais para essa escola. Essa escola não dialoga comigo.
E aí, quando ele chega nos seus 11, 12, 13 anos, ele abandona a escola. Então, eu precisava de dizer disso inicialmente, mas já deu 10 minutos, eu vou parar. Era a minha reflexão inicial para dizer para vocês, né? Hashtag alegria na escola, né? Mas tem a ver com hashtag respeito ao professor, a professora, o pedagogo. E também tem que ter hashtag eu não quero Enem agora, mas tinha que ter hashtag eu não queria Enem nunca, né? Eu não queria o Enem nunca. Sabe por que eu não queria o Enem nunca? Porque o Enem sempre será uma seleção, sempre foi uma seleção, como era no vestibular antigamente, já tem o vestibular, como eram as outras, como são todas as provas. Quando você não tem o número de vagas para todo mundo, o que você tem que fazer? Uma prova, um teste. Isso não quer dizer que quem ficou para fora é menos inteligente. Não, essa pessoa que ficou para trás e não entrou, ela não tem vaga. Este é o olhar que nós precisamos fazer, um olhar político sobre a escola. Quando não entram as pessoas, nem todo mundo quer fazer a universidade, mas todas as pessoas que gostariam e poderiam estar na universidade deveriam entrar e ter condições de permanência na escola, na universidade, percebe? Condições de permanência significa que eu, como Márcia Ambrosio, que um dia entrei na universidade, fui uma aluna pobre, do interior, quando entrei, eu rompi todas as barreiras que um pobre tem que romper para entrar numa universidade pública e se manter lá. Porque para eu me manter na universidade, eu precisei de uma bolsa. E isso significa política compensatória para os pobres, para os negros, para as mulheres, para as culturas, as vozes ausentes da escola, conseguirem se manter e escolarizar como a gente gostaria, e se eles querem, a gente deveria dar essas condições. Para eles permanecerem na universidade, eles precisam de políticas compensatórias. Então, veja como a nossa profissão é importante, né? Então, no segundo momento, que já deu 12 minutos, essa minha introdução, eu vou falar das minhas produções, que na verdade é o quê? Quando eu discuto a avaliação, o e-portfólio que eu fui discutir lá, e eu estou discutindo as produções de vocês no curso de pedagogia, que é o meu cenário, os meus sujeitos são vocês, sou eu mesma, e o meu cenário é as minhas disciplinas, eu quero mostrar o seguinte: é possível fazer disciplinas que dialoguem com esse universo escolar, que conversem, que dê voz para esses sujeitos, que os humanizem, que não os exclua, que os valorizem. Essa é a questão. Então, no segundo momento, nós vamos conversar sobre isso. O tema é grande e desafiador, e por também complexo, mas necessário de discussão. Então, daqui a pouco, na segunda etapa dessa vídeo.